Fala pessoal, bom dia, como vocês estão? Hoje nesse horário aí é o meu amigo LG que está passando essa aula aí para mim, né? Na próxima aula será comigo diretamente. E a música aí, uma música antiga do Lulu Santos, né? Nada do que foi será, né? Falando aí das ondas do mar, né? Num infinito indo e vindo, que é uma parte da matéria que a gente vai rever esse ano. A gente deu uma estudada o ano passado sobre ondulatória e trabalhar um pouquinho de ondas, né? Ondas como ondas do mar, né? Então, o que é uma onda, né? Começando pelo conceito que é uma onda, tá? Então, eu vou passar uma pequena revisão agora para vocês e depois nós teremos aí 2 exercícios sobre período e frequência, bem tranquilo aí para vocês fazerem, né? Então, primeiro aqui resgatar um pouquinho o que é onda, né? Porque onda é o transporte de energia. Até tem uma definição que é legal, ó, é só uns pedaços, né? Ó, transmite energia, movimento pelo espaço que transmite energia. Então aqui, ó, com base no exemplo, podemos definir uma onda como algo que se movimenta pelo espaço e transmite energia sem, contudo, transportar qualquer partícula no meio, tá? Então, onda é transporte de energia, uma energia que é transmitida através de um pulso vibrante. Por exemplo, né, o movimentar de uma corda de violão. Quando você bate na corda do violão aí, né, ela vibra. Você tem a perturbação, que é o bater na corda do violão, e ela vai se movimentar gerando ondas, né, movimentos repetitivos. Quando é um único movimento, daí a gente dá o nome de pulso, tá aqui, ó, tá? Pulso de onda. Quando você consegue já um movimento repetitivo desse pulso, então não é mais um movimento isolado, uma repetição, aí ele passa a ser onda, ok? Então onda é esse transporte dessa energia devido a essa perturbação, tá? Então bem tranquilo aí, depois eu vou trabalhar melhor com vocês essa parte aí, mas primeiro essa classificação do que é onda, tá? E o que a gente vem falando aí de ondas é que assim, ó, temos 2 tipos de ondas, galera, tá? Então, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, tá? Então, ou seja, tem 2 formatos diferentes dessa perturbação. Perturbações provocadas em meios materiais, nós vamos dar o nome de ondas mecânicas, são as que precisam de um meio material para se propagar. Aí ele que dá exemplo, né? Ó, as ondas mecânicas podem ser propagar no ar, na água ou em corda, mas não no vácuo, porque precisa de um meio material. É uma perturbação feita em um meio material e, por sua vez, precisa desse meio. E o som, né, o maior exemplo aí de ondas mecânicas, né, o som, a geração do som, né, que é uma perturbação feita no ar, e essa vibração do ar, então, para nós aí que transmite, então, que é o som. Nós damos o nome de som quando essa perturbação transmite pelo ar. Uma onda, nós vamos ver já em seguida aí, ondas longitudinais de alta e baixa pressão, compressão e rarefação, tá? E temos aqui, por exemplo, ondas geradas na corda de violão, do bater de uma carteira, de uma porta, de movimentar um alambrado, bater em um portão, né? Tem vários outros jeitos aí de ondas, muito delas gerando som. Se está no ar, vai gerar som. Se está em um lugar sem ar, não vai gerar som, né? Embora que a água, né, a gente pode conseguir, por exemplo, uma onda mecânica na água que não vai ter geração de som, a gente não vai conseguir perceber o som ali dessa movimentação. E outra é ondas eletromagnéticas, né, que são aquelas que não precisam do meio material. Tá? Então ela se propaga em qualquer meio. Esse qualquer meio depende muito do tipo dessa onda eletromagnética. Por exemplo, luz visível não se propaga em uma parede, né? Não se propaga em todos os meios materiais. Tem meios materiais, logicamente, que a onda eletromagnética se propaga, mas aí já vem uma questão de comprimento de ondas, que coisa que a gente vai estudar lá no final do 2º ano, tá, galera? Aí vocês vão ver aí um pouquinho melhor sobre essa parte de ondas aí, ok? Sobre essas classificações. E 3º ano também.
mas elas são ondas já provocadas por variações de campos elétricos e campos magnéticos. É um outro formato. Eu gero uma onda eletromagnética quando eu provoco uma perturbação eletromagnética. Por exemplo, corrente elétrica, movimentações de ímãs e coisas desse gênero. Legal? E essas ondas, então, também vão ser classificadas em duas formas de perturbação. Olha aqui, ó, ondas transversais e longitudinais. Então, quando eu estou gerando essa perturbação, se ela é transversal ao movimento da onda, transversal que forma um perpendicular, é 90 graus, né, pessoal? Por exemplo, quando as esquinas se encontram no geral, então nós damos o nome de onda transversal, ok? E significa que ela vai ser, por exemplo, a perturbação na vertical e a onda vai se movimentar na horizontal. Tá? Então, dando como exemplo aí para vocês, né, ó, no movimento de uma corda de violão que você bate na vertical e a onda se propaga horizontalmente. Quando você bate, por exemplo, na água, dá um tapa na água, ela vai se movimentar, criar ondas e assim por diante. E já ondas longitudinais é quando a perturbação tem o mesmo sentido do movimento. Tá? Então aqui ele está mostrando a questão da mola, que ele empurra para frente, né, criando uma região de alta pressão, e logicamente essa região de alta pressão se movimentando vai criar atrás dela uma região de baixa pressão, então compressão e rarefação, tá? Que é um exemplo. Ou o vento passando por uma árvore, né, que ela vai se movimentar, fazendo um movimento de pêndulo, também vai ser um exemplo desse tipo de ondas, tá? Então, ondas transversais, né, e ondas longitudinais. E nós temos aí também ondas daí que podemos classificar quanto a sua como que ela se propaga, as direções que ela se propaga, né? Então ela vai ser bi e tridimensionais. Tá? Unidimensional é igual tá dado o exemplo aqui da corda movimentada, ela vai só para frente, né? Em água, que ela vai fazer uma varredura de superfície, então são duas dimensões. E tridimensionais, que ela se propaga em todas as dimensões, como o som, né? Você fala e o som vai para frente, vai para trás, para cima e para baixo, ou seja, ela cria uma região volumétrica ao seu redor, ou seja, ela se expande para todas as direções, que são ondas tridimensionais. Legal. Então esses são os tipos de ondas aí. Para o estudo de ondas, a gente precisa saber algumas coisinhas. Essas coisinhas são os elementos e propriedades de ondas. Então, uma onda que tem, normalmente a gente vai estudar nesse formato de onda transversal, lembrando que ela também pode ser longitudinal, só que aqui a região de alta pressão, que está mais juntinho, seria a crista, de baixa pressão seria o vale, tá? Então, que eu vou dar o nome aqui para vocês: crista é a parte mais alta da onda, vale é a parte mais baixa. Essa linha do meio aqui representa o ponto de equilíbrio desta onda, tá? Nesse equilíbrio seria como se a água tivesse parada. Quando a onda passa por esse ponto, a gente dá o nome de nó, tá? Até aí não tem, mas seria o nó. E esse ponto, desse ponto de equilíbrio até o máximo, que seria a crista, e até a mínima, seria a vale. E para ser uma onda, que é o comprimento de onda, tem que repetir, completar um ciclo da perturbação. Nesse caso, se eu peguei o ponto da água, levei para cima, levei a um ponto máximo, que é a crista, então eu levei para cima, trago até embaixo pelo nó e volto para cima, ok? Então, quando eu pego de crista a crista, eu tenho uma onda. Poderia ser de vale a vale, ou 3 nós consecutivos, que seria o ponto de equilíbrio. É quando ele completa um ciclo. Você tem que pegar, por exemplo, aqui, ó. Se você pega na crista, você vai estar descendo, ó. Começou a descer, acaba de subir, começa a descer. Então, quando começa, repete, chega nesse ponto de novo, vai completar uma onda. Pode ver que ele vai descer aqui, ó. Aí vai começar a subir, chegou nesse ponto de novo, então significa que completou o ciclo. Se fosse aqui nesse nó, ele está na metade da descida. Então, quando estiver de novo na metade da descida, completou um ciclo, que é uma nova onda. Porque nesse ponto aqui ele está subindo, ó, tá? Então ele vai chegar desse pontinho aqui, vai terminar de descer, vai subir até o ponto mais alto, vai começar a descer, no meio do caminho completou uma onda. E a gente conta comprimentos de ondas dessa forma. Quando a gente fala de comprimento de ondas, estudos de ondulatório, tem dois conceitos muito importantes aí para nós, tá?
que é exatamente esse conceito do período e da frequência. Então, o que vai seguir vai ser a base para a gente estudar a velocidade, depois a gente vai estudar o som em si, a questão da luz, tá? Então, mas a base começa nisso aqui. Frequência. Frequência representa para nós o número de repetições de um ciclo, né? De uma onda. A gente vai ver agora nesse momento como onda, mais para frente a gente vai estudar como sendo um movimento circular e outras coisas. A frequência vai estar relacionada a muitas coisas, mas é o número de repetições, número de ciclos, números de que vai completar cada onda, nesse caso, pelo número total de tempo, entendeu? Então, assim, deu 10 repetições em 5 segundos, significa que são 2 oscilações por segundo. Quando você faz essa divisão e o tempo estando em segundos, a unidade medida é o Hertz. Então, como que eu descubro? Tenho lá um comprimento de onda, um desenho de uma onda, eu conto quantas ondas tem, igual aqui assim, ó. Vou contar quantos ciclos ocorreu aqui, calculo o tempo que demorou para acontecer esses ciclos e divido, tá? Número de repetições pelo tempo, vou ter a frequência dada em Hertz. Se eu inverto isso, ó, o inverso, se eu divido o tempo pelo número de repetições, eu dou o período, que é o tempo para cada ciclo ocorrer, né? No exemplo anterior que eu disse, eram 10 oscilações em 5 segundos. Ou seja, cada uma dessas oscilações vai gastar meio segundo. Se eu dividir 5 por 10, vai dar 0,5. Se eu dividir 10 por 5, vai dar 2. Então, a diferença entre período e frequência está relacionado a isto, tá? E é por isso que a gente vai falar que uma grandeza inversa uma da outra, porque se eu dividir tempo pelo número de repetições é período, número de repetições pelo tempo é frequência, e se eu inverter essas oscilações eu consigo uma outra, tá legal? É isso aí, galera. Vamos ver se vocês vão conseguir resolver agora os exercícios relacionados a exatamente essa parte aí, frequência e período. Valeu, galera! Então, até a próxima aula. Tendo dúvida, vocês podem depois mandar para mim aí. E eu creio que o LG também aí vai conseguir dar uma ajuda para vocês aí. Beleza, galera? É isso aí. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.